Então, dando sequência, né? A gente já tem na sala o desembargador Rubens Canuto. Perfeito. O desembargador Rubens está aí, me disse que viria mais informal do que eu. Ele está achando que eu sou formal, que absurdo. O desembargador Rubens Canuto é desembargador federal no TRF da 5ª Região e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Ele vai conversar um pouquinho aqui sobre a inovação via processo eletrônico. Ele que é coordenador, enfim, coordenador do PJE 2.x no tribunal, coordenador de tecnologia da informação do tribunal, como também atua nessa mesma área no Conselho Nacional de Justiça, na condição, acho que deve ser coordenador de tecnologia da informação no Conselho Nacional de Justiça. Teremos também o desembargador federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho. Ele vai dar uma palavrinha aqui conosco, né? Falamos sobre isso, né, Piccoli, sobre a experiência do usuário. Então, será o judiciário de olho na experiência do usuário, ele que tem uma experiência muito bacana quanto ao atendimento do gabinete, né, uma sensibilidade especial quanto à forma como a gente, né, como nós da Justiça recebemos os jurisdicionados, os advogados, enfim, todos aqueles que conosco constroem esse valor tão importante para a sociedade que é a Justiça. Acho que podemos recebê-los, né? Sejam muito bem-vindos, Piccoli. Bom dia, desembargador Rubens, desembargador Leonardo, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Marco Bruno, bom dia, Piccoli. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Bom dia, Marco Bruno. Bom dia, Pipe. É um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Vamos aí. Estamos aqui ansiosos para ouvir o que vocês têm a dizer, né? Pela ordem aqui, temos a palavra do desembargador Rubens Canuto. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Marco. Bom dia, Piccoli, novamente. Obrigado pelo convite. Bom dia, presidente, nosso ilustre desembargador Edilson Nobre, nosso querido amigo também, desembargador Hélio, nosso corregedor, e nosso desembargador Leonardo Carvalho. Inicialmente, Marco, queria parabenizar a iniciativa da presidência do tribunal, em conjunto com a corregedoria, de realizar esse evento, para que nós possamos apresentar não apenas a comunidade da 5ª Região, mas como a sociedade como um todo, as iniciativas que a Justiça Brasileira, e em especial o TRF da 5ª Região, tem adotado na área de inovação e tecnologia. O desembargador Leonardo Carvalho, desembargador nosso ilustre representante da advocacia, juntamente com o desembargador Cid, tem adotado excelentes iniciativas valentes da tecnologia da informação para aproximar o tribunal do jurisdicionado, e vai apresentar os projetos que desenvolveu daqui a pouco. Eu acho que essa iniciativa é extremamente importante para mostrar a transparência atual do Poder Judiciário e mostrar que o Poder Judiciário não está indiferente ao sentimento do cidadão em relação à justiça. Hoje, cada vez mais, o Judiciário se preocupa não apenas com celeridade, mas, sobretudo, também com eficiência e qualidade da prestação jurisdicional. E essa qualidade e eficiência somente podem ser demonstradas através do judiciário eficiente e transparente, sobretudo. E, nesse ponto, os instrumentos tecnológicos têm nos proporcionado a maior aproximação dos cidadãos, como nós vamos ver ao longo do dia. Eu acredito que o convite que tenha sido feito para falar nesse evento brevemente para os amigos, em razão da minha condição, seja de coordenador de TI e do PJE no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, como também no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Especificamente sobre as medidas inerentes ao Tribunal da 5ª Região, serão abordadas por Poliana, que eu vi falará também, pelo próprio desembargador Leonardo Carvalho. Então, Marco, me permita tratar mais das políticas macro do Poder Judiciário, tendo em vista que eu estou à frente delas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a presidência do tribunal. O Conselho Nacional de Justiça, desde a gestão do ministro Toffoli, e notadamente agora, na gestão do ministro Fux, tem tido especial atenção no que se refere às plataformas tecnológicas do âmbito do Poder Judiciário. O ministro Fux, ele realmente tem 2 ministros auxiliares da presidência, o doutor Fábio Porto e o doutor Alexandre Bonatti, ambos do Rio de Janeiro, um da Justiça Estadual, o primeiro, e o segundo da Justiça Federal, que são extremamente conhecedores da área de tecnologia da informação e entusiastas
né, das inovações no Poder Judiciário. Nós poderemos ver essas mudanças, sentir essas mudanças no nosso dia a dia. O TRF da Quinta Região já vem há aproximadamente 1 ano e meio desenvolvendo uma série de funcionalidades para serem implantadas no processo judicial eletrônico na sua versão nacional. Essa versão começou a ser instalada inicialmente na vara de Maracanaú, né, da qual é titular a doutora Cíntia Bruneta, no estado do Ceará, e hoje já está estendida para vários juizados especiais federais das capitais e do interior e várias turmas recursais. A mudança de versão do PJE, da versão regional para a versão nacional, não é apenas uma mudança de versão, né, como pode parecer à primeira vista, mas é uma mudança de sistema mesmo. O sistema nacional hoje é completamente diferente do sistema do PJE que nós adotamos na versão regional, seja em termos de funcionalidades de operacionalização, seja em termos mesmo de concepção tecnológica. Para se ter uma ideia, e essa é uma grande inovação que está sendo trazida, né, na atual gestão da presidência do CNJ, o nosso sistema PJE ele é um sistema monolítico. Ele é um sistema único, ele é como se fosse um veículo só, de modo que isso dificulta sobremaneira o desenvolvimento colaborativo e as inovações nesse sistema. Por quê? Porque como ele é concebido para ser um sistema único, um sistema monolítico, muitas vezes você faz uma alteração num determinado ponto do sistema e você causa um problema num ponto diferente. Né? Você altera uma tela do sistema e você afeta uma outra tela. No sistema novo, no PJE versão nacional, que está incorporado à PDPJ, né, a plataforma digital do Poder Judiciário, o PJL tem uma faceta de multisserviços. Né? Eu faço sempre a comparação do PJE novo, esbarrador Hélio, com esses nossos sistemas de smartphone atuais. Né? Você, quando compra um smartphone, nós utilizamos o iPhone vem com uma série de programas básicos. Né? Vem com o discador, com a agenda, com aqueles contatos principais, vem com o Safari, né, como navegador de internet, vem com uma série de recursos mínimos instalados nele. 1 ano depois que você adquire o telefone, Elinho, você recebeu o seu na mesma data que eu recebi o meu, na mesma data que o esbarrador Leonardo recebeu o dele. Certamente, se nós formos olhar os smartphones nossos atuais, eles são completamente diferentes. Né? O desembargador Leonardo baixou os apps de interesse dele, o Hélio baixou os apps que mais interessam a ele, eu baixei os que mais interessam a mim, pessoas que são mais ligadas em redes sociais, baixou Instagram, Facebook e outras redes sociais, quem é mais ligado em finanças, baixou aplicativos de instituições financeiras, de finanças, o outro que se interessa mais por notícias, né, baixou aplicativos do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Valor Econômico, etc. E 1 ano depois, os smartphones eles são completamente diferentes. Sem perder, e isso é que é interessante, sem perder a unidade. Veja que todos nós acessamos uma loja comum, que é a Apple Store, e baixamos da Apple Store os aplicativos que mais nos interessam. E de modo que hoje os smartphones que vieram, ou nos foram entregues completamente idênticos, são completamente diferentes. A PDPJ vai funcionar, e funciona já, funciona, que já está em uso, rigorosamente dessa forma. Os tribunais, eles poderão desenvolver aplicativos para colocar na Apple Store do STJ, né, uma loja virtual em nuvem do Conselho Nacional de Justiça, e esses programas, esses aplicativos que eles forem, esses microserviços, tecnicamente falando, que forem sendo incorporados a essa loja virtual do Conselho Nacional de Justiça, poderá ser utilizado não apenas pelo próprio Tribunal Desenvolvedor, como poderá ser utilizado por todo e qualquer tribunal do país. Por exemplo, hoje nós temos já na PDPJ o painel de sessões de julgamento que é utilizado no CNJ. O Tribunal da Terceira Região desenvolveu um painel de sessões e vai incorporar a PDPJ.
E nós, do TRF da 5ª Região, estamos desenvolvendo nosso painel de sessões, que será o oficial do CNJ, para também incorporar a PDPJ. O tribunal que estiver aderente a essa plataforma, ele poderá escolher qualquer dos painéis de sessões disponíveis para trabalhar. Ele poderá escolher o da 3ª Região, poderá escolher o que é utilizado pelo CNJ, ou poderá escolher o que foi desenvolvido pela 5ª Região. Ou se ele não gostar de nenhum dos três, ele pode desenvolver seu próprio painel de sessões, incluí-lo na PDPJ, que poderá ser utilizado por ele e pelos demais tribunais do país. Então, o mais interessante, quando ele faz isso, ele faz sem afetar os módulos, os microserviços já existentes. E eles se acoplam perfeitamente, como ocorre com nossos smartphones. Veja, Leonardo, quando você baixa um aplicativo de conversa, seja o Message, seja o Signal, seja o WhatsApp, né? Todos esses aplicativos eles se comunicam com os demais. Né? Todos eles têm acesso à sua agenda, todos eles têm acesso à sua biblioteca de fotos, todos eles têm acesso ao seu microfone, ao seu áudio do celular. Né? Então, o interessante da PDPJ é isso. Que quando você inclui um microserviço, um aplicativo novo na PDPJ, ele tem a capacidade de se integrar perfeitamente com os demais. Então, você tem um sistema que funciona sobre uma plataforma única, mas que podem ser montados de forma completamente diferente de acordo com o desejo de cada tribunal. Né? Então, o tribunal pode pegar o módulo de precatório desenvolvido pela 1ª Região, pode pegar o módulo de sessões desenvolvido pela 5ª Região, pode pegar o módulo de audiência desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e montar, né, o seu próprio sistema, sem que, no entanto, nós perdamos a unidade. Porque, ao se desenvolver dentro da PDPJ, há certos padrões de desenvolvimento que têm que ser rigorosamente observados pelos tribunais. Então, nós temos uma pluralidade de sistemas com uma uniformidade entre eles, de modo que se permite uma integração perfeita e acabada, né, sem que haja defeitos de funcionamento no sistema. Então, isso será uma experiência completamente nova, né, para o judicionário. Nova porque nós realizaremos o desejo do CNJ, do Judiciário Brasileiro e da sociedade de termos uma plataforma única, sem, no entanto, subtrairmos dos tribunais a autonomia para que ele monte sobre essa plataforma o sistema que ele deseja ter. Uma coisa que é extremamente importante e inovadora, Marco, que está sendo desenvolvida no CNJ, já está em fase de finalização, é o autenticador único. Imagine hoje o sacrifício de um advogado que advoga em várias partes do território nacional, ele tem que fazer cadastros em diversos sistemas processuais, os mais diversos. Ele vai para a 4ª Região, ele tem que fazer no EPROC, vem para a 5ª Região, tem que fazer no PJE da 5ª Região, vai para o TJ de Pernambuco, tem que fazer um cadastro no PJE de Pernambuco, vai para o CNJ, é outro cadastro do PJE do CNJ. Isso, nos dias atuais, não mais se justifica. Né? Dentro da PDPJ, nós teremos um cadastro único de autenticação dos usuários. Então, a partir do momento em que ele se autenticar na PDPJ, ele passará a ter acesso a todas as funcionalidades da PDPJ, que funcionarão em todos os tribunais do país, mediante uma autenticação única. E mediante um cadastro único. Ele se cadastrará uma única vez e esse cadastro servirá para acessar todos os sistemas processuais do país, seja qual for ele, seja o EPROC, seja o SAGE, seja o PJE. Essa uma outra funcionalidade que é uma inovação assim, maravilhosa que foi produzida aí desde a gestão anterior pelo CNJ em conjunto com o Tribunal de Roraima, salvo engano, não sei se não é Roraima, é Rondônia, mas salvo engano é Roraima, é o sistema Sinapses. O sistema Sinapses ele tem como finalidade congregar todos os modelos de inteligência artificial desenvolvidos pelos tribunais de nosso país. Hoje, depois que se tornou moda, né, o desenvolvimento de inteligência artificial, de modelos de inteligência artificial, cada tribunal começou uma corrida para um lado diferente. Né? Então, cada tribunal começou, um independentemente do outro, desenvolvendo seus próprios modelos,
e muitas vezes para fazerem rigorosamente a mesma coisa. O sistema Synapse, esse sistema já existe. Né? Eu sou o relator do processo do cumprimento de decisão que resultou na implantação desse sistema. Já determinei que fosse pedido ofício para todos os tribunais do país, e todos os tribunais já informaram os modelos de inteligência artificial que estão em desenvolvimento, que já foram desenvolvidos e que estão sendo utilizados, para que eles sejam incorporados à plataforma Synapse. A plataforma Synapse é uma subplataforma que integra também, né, a PDPJ e que busca congregar todos os modelos de inteligência artificial, a fim de que eles sejam compartilhados por todos os tribunais do país. Hoje, por exemplo, já existem alguns desses modelos desenvolvidos e é lamentável que as informações muitas vezes não cheguem, né, com a velocidade que seria ideal, desenvolvidos que nos auxiliam demais na prestação jurisdicional. Por exemplo, Ninho, já existe hoje um modelo de inteligência artificial para auxiliar na identificação do objeto do processo. Né, principalmente para tribunais que trabalham, sobretudo, com triagem como forma de racionalizar, né, a elaboração de minutos de voto e a prestação jurisdicional, nós identificarmos com precisão o objeto do processo é algo fundamental. Né? E muitas vezes os advogados eles não cadastram o processo de forma apropriada. Né? Eles colocam um objeto, ou um objeto demasiadamente genérico, um objeto até diferente daquilo que a lide realmente representa. Mas muitas vezes não é nem só equívoco do advogado. Muitas vezes, quando há um recurso, o objeto do processo ele é alterado. Né? Então, imagine o seguinte, você tem um processo extremamente complexo na primeira instância, uma desapropriação extremamente complexa, mas que quando, na instância recursal, só chegou uma discussão sobre honorários advocatícios. Por exemplo, que o recurso só versa sobre isso. Então, o processo tinha um objeto no primeiro grau, e no segundo grau ele passa a ter um objeto muito mais limitado. Mas quando não é feito o ajuste na autuação do recurso, o que acontece? Quando nós vamos buscar em nosso sistema sobre o que aquele processo trata, o sistema nos apresenta que ele trata de desapropriação. E ele acaba sendo, né, triado como sendo um processo de desapropriação, quando, na verdade, o objeto do recurso é muito mais simples. E isso, muitas vezes, faz com que o processo seja deixado para ser minutado depois, ser jogado pauta para frente, quando se é uma causa que se trata de um recurso simples, que já poderia ser julgado, quem sabe até de imediato, no mês seguinte a que o recurso foi distribuído. Esse modelo de inteligência artificial, ele faz uma leitura da peça inaugural do processo naquela instância, identifica o seu objeto e auxilia na retificação da autuação desse objeto. Isso, como disse, é de suma importância justamente para fins de triagem, né, dos nossos acervos. Um outro modelo de inteligência artificial, esse está sendo desenvolvido pelo tribunal, visa justamente auxiliar pelo CNJ, visa justamente auxiliar os advogados na autuação dos processos. Hoje, o advogado ele inclui na petição inicial todos os dados da parte, e quando vai fazer o cadastro da parte, que é uma parte nova que não tem ainda nenhuma demanda no PJL, ele tem que reinserir no sistema todos aqueles dados. Esse modelo de inteligência artificial vai permitir uma leitura da petição inicial, né, do advogado e trazendo para o cadastro do processo aqueles dados que ele já inseriu na sua petição inicial, né, de modo a evitar essa duplicidade de trabalho de inserir os mesmos dados na petição inicial, aqueles mesmos dados que ele tem que inserir no sistema para fins de cadastro daquela parte que ainda não teve nenhuma demanda junto àquele órgão do Poder Judiciário. Algo que também facilitará demais, e aí eu testei esse modelo de inteligência artificial, é fantástico, e aqui o benefício vai ser para nós também, dos tribunais, diz respeito à inclusão automática de eventos nos processos. Talvez muitos de nós não sentimos diretamente essa dificuldade, porque esse trabalho é feito pelas assessorias, né? Mas quem já teve a oportunidade de fazer isso sabe que se tem algo trabalhoso é você muitas vezes identificar dentro daquela tabela única de eventos processuais do CNJ, aquele evento, aquela categoria a qual corresponde àquele ato jurisdicional que está sendo minutado. Se é uma decisão que indefere medida liminar ou uma decisão que declina de competência. Isso hoje é feito manualmente. Nós, desembargadores, não sentimos tanto. Desembargadores não, magistrados, de modo geral,
nós não sentimos tanto essa dificuldade, porque é o nosso gabinete, a nossa assessoria que faz, na maioria das vezes. Mas hoje já há um sistema de inteligência artificial com acurácia superior, Leonardo, a mais de 95%, onde ele identifica o evento a que se refere àquela minuta que foi elaborada. Então, por exemplo, ele identifica que aquilo ali é uma sentença que julga improcedente a ação, ou que é uma decisão declinatória de competência. Isso através de uma leitura da petição, daquele ato jurisdicional, por um sistema de inteligência artificial. Eu tentei, inclusive, quando fui testar esse modelo, eu alterei a minuta. Eu fiz algumas alterações na minuta, era uma minuta de uma sentença que seguia o processo sem resolução de mérito. Eu alterei o conteúdo dela de forma, claro, que breve, para não perder muito tempo, mas para ser uma minuta de uma sentença que julgava procedente a ação, mas propositalmente no dispositivo, né, eu mantive o dispositivo da minuta que extinguia o processo sem resolução de mérito. Então, toda a fundamentação era no sentido de julgar a ação procedente, mas no dispositivo eu mantive um dispositivo propositalmente equivocado, no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito. E, por incrível que pareça, o modelo de inteligência artificial que, no primeiro momento, lia aquela minuta como sendo uma minuta extintiva do processo sem resolução de mérito, após a minha alteração, mesmo mantendo o dispositivo como sendo extintivo sem resolução de mérito, a minuta entendeu que aquilo ali era uma sentença que julgava a ação procedente. E ao indicar o evento, indicou que era um evento de uma sentença que julgava a ação procedente. Mesmo o dispositivo estando propositalmente equivocado. Então, você vê que não se trata simplesmente do reconhecimento de um campo. O sistema não tem indo lá e reconhecendo no campo o dispositivo o que está escrito ali. É muito além disso. Ele lê o conteúdo da minuta e interpreta aquela minuta de acordo com o seu contexto, relatórios, fundamentação e dispositivo. Então, para se ver o nível de acurácia e de perfeição que se chegou que chegam esses modelos de inteligência artificial. Isso é um recurso que, sem dúvida alguma, auxiliará demais no desenvolvimento de nossos trabalhos. Então, o CNJ hoje, você vê por essas breves cases que eu apresentei aqui, ele está preocupado não apenas com a elaboração de recursos que facilitem o trabalho do juiz ou do servidor judiciário, mas está preocupado também em atender às necessidades dos advogados e dos jurisdicionados como um todo. Agora, para que isso aconteça, Piccolo e Marco Bruno, é importante não apenas que os recursos estejam disponíveis no sistema. É preciso também que os usuários efetivamente utilizem esses recursos e se valham de toda a potencialidade deles. O usuário dos sistemas ele tem que mudar de concepção. Nós temos que deixar de ver o processo eletrônico como um processo físico que está dentro de um sistema. Nós temos que passar a conceber um processo eletrônico como um processo eletrônico. É outra forma de processo, completamente diferente. Nós não podemos levar e não devemos levar os vícios e as formalidades que nós temos hoje nos processos físicos para dentro do processo eletrônico, sob pena da gente mudar apenas a forma de apresentação e não a forma de processamento das demandas. Não adianta, por exemplo, como eu já tive numa reunião, não vou mencionar nomes, mas Marco Bruno certamente vai se lembrar disso, porque ele participou da reunião, salvo engano, porque foi com um grupo do juiz de execução fiscal, quando foi mencionado por um magistrado, para não identificar quem foi, que ele disse que não aceitava as certidões padrões que eram emitidas pelo sistema PJE. Que ele mandava porque as certidões padrões elas eram genéricas e ele queria que as certidões saíssem detalhadas, então ele mandava o servidor manualmente refazer aquelas certidões. Bom, uma atitude desse tipo é uma atitude de quem tem como quem está levando para o processo eletrônico os vícios que ele tem do processo físico. O processo eletrônico tem uma concepção diferente. A partir do momento que você não utilizar essas funcionalidades do processo eletrônico e mantiver todo aquele trabalho que pode ser desenvolvido de forma automatizada nas mãos do servidor, você não está usufruindo dos recursos do processo eletrônico.
Marco Bruno, inclusive, nesse mesmo evento, fez uma proposta que foi que o sistema apresentasse uma minuta de sentença que reconhecia a prescrição, né, aquela pressão intercorrente quando ultrapassado aqueles marcos que são controlados hoje automaticamente pelo PJE. E houve, na época, resistência de alguns colegas. Não, mas como é que o sistema vai incluir uma minuta, né, no processo eletrônico? Né, achávamos que deveria ser verificado pelo servidor manualmente aquela contagem, o prazo de inclusão daquela minuta. Quando, na verdade, o sistema só incluía a minuta, o juiz iria referendar ou não aquela minuta. Embora eu me lembre que a proposta de Marco Bruno era até mais ousada. Era até para que a minuta fosse incluída já como sentença mesmo. Mas não se chegou nem a tanto. Mas mesmo com a inclusão de uma mera minuta, já houve resistência em alguns magistrados. Mais uma vez, levando, né, a mentalidade do processo físico para dentro do processo eletrônico. Então, para o processo eletrônico funcionar, né, com toda a sua potencialidade, não basta que os recursos estejam disponíveis aos usuários. É necessário que os usuários tenham a mentalidade aberta para utilizar efetivamente daqueles recursos que foram postos à sua disposição. Né? Para isso, nós temos que abrir mão também, Leonardo, isso é algo muito importante, porque às vezes é muito caro a nós magistrados, que é a autonomia, mas muitas vezes precisamos abrir mão de uma certa dose da nossa autonomia em prol de uma maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, isso nós fizemos no tribunal, né, tinha colegas que não intimavam a parte contrária para apresentar contra-razões de embargo de declaração, né, incluir embargo de declaração na pauta subsequente ao julgamento da causa principal, onde resultou no acordo embargado, para julgá-lo independentemente de inclusão em pauta. Porque não entendia que os embargos seriam improvisos, então não haveria prejuízo caso não houvesse necessidade não houvesse intimação da parte para apresentação de contra-razões. Nós decidimos, e assim fizemos, que para criar um fluxo automatizado dentro do PJE para os casos de oposição de embargo de declaração, todos nós, desembargadores, abrimos mão, né, dessa prerrogativa de julgar os embargos de declaração na sessão imediatamente seguinte, sem necessidade de intimação do embargado para apresentação de contra-razões. E hoje, todos os embargos de declaração, quando são opostos, o próprio sistema acolhe os embargos de declaração, manda intimar o embargado, conta o prazo do embargado, certifica a apresentação ou não de contra-razões ao embargo de declaração e remete, depois disso, os autos conclusos ao gabinete para inclusão em pauta daqueles embargos de declaração. Ou seja, todos nós abrimos mão de uma certa dose de autonomia e independência em prol do coletivo. Se houvesse resistência dos colegas, por exemplo, a dizer, não, eu quero julgar os embargos de declaração do meu gabinete sem intimação da parte contrária, nós não poderíamos ter feito essa automatização. Essa automatização ou se faz para todos, os usuários dentro do tribunal, ou não se faz para ninguém. Mas em prol da celeridade do processo, de uma maior automação do processo, né, de uma maior redução da carga de trabalho dos servidores, que puderam se empenhar mais em outras tarefas, todos nós abrimos mão de uma certa dose de autonomia e de independência. É preciso que nós, magistrados, tenhamos consciência disso, que nós só poderemos explorar toda a potencialidade do processo judicial eletrônico se abrirmos mão não da nossa independência jurisdicional de decidir, né, mas da nossa independência e autonomia procedimental, no procedimento que é adotado. Porque nós não poderemos ter, para o mandado de segurança, por exemplo, um fluxo para vara A e um fluxo para vara B. Será um fluxo único para todos. Então, cada um de nós temos que fazer essa ponderação. Antes de reclamar da falta ou da deficiência, né, de recursos no sistema eletrônico, nós temos que pôr a mão na consciência e nos conscientizarmos que nós não podemos ter travas para o funcionamento do processo eletrônico. Bom, Marco, Pico, eu acho que eu já extrapolei até meu tempo, né? Eu acho que não fiz questão de não explorar, né, não apresentar muitas outras questões de ação de conhecimento de todos, que eu acho que seria inútil, sobre o juiz 100% digital, né, sobre o próprio balcão virtual e as audiências sessões de teleconferência, né, que eu pensei que acho que é desnecessário, que já faz parte, né, do nosso dia a dia. Então, já são coisas novas que já se tornaram
né, velhas e tão usuais que são. Mas eu me ponho aqui à disposição sua, do Piccolo, do nosso Leonardo, a Thelma, né, que apareceu aqui agora na minha tela, de todos, caso seja necessário algum esclarecimento complementar. Gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de trazer aqui a todos algumas iniciativas que estão sendo tomadas no âmbito do CNJ para inovação no Poder Judiciário, especificamente na área do processo judicial eletrônico, e me pondo à disposição sua, de qualquer colega, para qualquer esclarecimento complementar. Não é dúvida, porque no âmbito dessa discussão não há espaço para dúvidas, há espaço só para informações adicionais, que talvez eu tenha e outros colegas não tenham, em razão, né, de eu estar no Conselho Nacional de Justiça. Mas então eu me ponho à disposição de todos para, caso é necessário, ou seja, desejável algum complemento, né, acerca das informações já prestadas. Obrigado, desembargador Rubens. Peço uma salva de palmas aí no YouTube. Desembargador Rubens, se o nosso evento se chama Acendendo Candeeiro, acho que você foi o querosene. É tanta informação com que a gente foi bombardeado, mas isso só expressa a sua experiência e expertise nessa área, né? Antes de começarmos o evento, eu e o Piccolo fizemos aqui um boteco com as 7 premissas do Judiciário Exponencial. É interessante a gente ver que você falou de várias delas, né? Falou em cultura digital, que foi o último tema, falou também em judiciário como plataforma, quando falou da PDPJ. Então, parabéns, obrigado pela riquíssima exposição, não é, Piccolo? Sensacional, parabéns, sempre brilhante, desembargador Rubens. Perfeito. Obrigado, desembargador Rubens. Seja sempre bem-vindo. Fique aí um minutinho para compor a tela bonitinho. Eu ficarei para embelezar essa tela. Pois é, vamos ouvir agora o desembargador. Vamos ouvir agora o desembargador Leonardo Carvalho, né? O desembargador Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho. Ele que também, Piccolo, teve atuação em conselhos superiores. Antes de ingressar na magistratura, ele foi conselho superior do Ministério Público também. Hoje integra com muito orgulho o nosso tribunal e vai conversar aqui um pouco com a gente sobre o judiciário de olho na experiência do usuário. É também uma premissa do judiciário exponencial. Adorei o tema dele, sensacional, né? Porque é um tema fundamental, pensando na experiência do usuário, do cidadão, colocando no centro antes de que tudo, né? Pois é, se fala muito nisso, mas eu acho que na justiça a gente ainda tem uma dificuldade de assimilar esse tema, né? Então, vem boa hora, desembargador, né? A sua intervenção. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marco Bruno. Bom dia, Pipo. Bom dia, desembargador Rubens Canuto. Acabamos de assistir uma excelente exposição do desembargador Rubens, né, que nos contextualiza os avanços que o Poder Judiciário tem se dedicado a essa nova perspectiva tecnológica, né, essa nova inovação. Mas também gostaria de parabenizar o desembargador Edilson Nobre, né, por capitanear este evento, juntamente com o Dr. Marco Bruno, esta figura emblemática, já nacionalmente conhecida por todos nós, pelo trabalho, pela dedicação, né, em termos de inovação no Poder Judiciário, e também cumprimentar o desembargador Hélio Siqueira, corregedor do tribunal, a quem faço o registro que ontem, né, numa leitura inovadora, iniciou a correção através de um aplicativo desenvolvido pelo próprio tribunal, aplicativo Instante, né, em que se mostra uma perspectiva inovadora exatamente na função correcional. Bom, o convite que me foi formulado para falar sobre a experiência, sobre o ângulo, né, do olhar do usuário. E isso é interessante porque hoje eu estou no tribunal, né, como está a casa do Rubens, na condição, né, de integrante do 5º Constitucional. Então, por quase 20 anos exerci a advocacia e posso, digamos, de algum modo, dar um testemunho de quem usufruiu, né, naturalmente, das experiências positivas e negativas que o judiciário pôde, ao longo desse período, né, promover. E quando cheguei ao tribunal, e aqui já destaco o Marco Bruno, Rubens, Pipo, que a exposição será mais um testemunho, né, mais uma leitura, de fato, de que o usuário, ao nosso olhar, ele espera
dos serviços do Poder Judiciário. E logo quando cheguei no tribunal, me veio exatamente esse desafio. O que poderia, dentro de uma perspectiva inovadora, levar ao usuário um olhar diferenciado da prestação dos serviços jurisdicionais? E fiquei me perguntando o que poderia fazer, alterar a estrutura física do gabinete. E aí, naquela oportunidade, me veio um insight de exatamente identificar qual é o usuário que vem ordinariamente aqui, cotidianamente no gabinete. O advogado. Né? Então, de que forma poderia, então, trazer essa figura, esse personagem, esse ator importante, né, do cenário judicial para algo que o fizesse acolhedor dentro do gabinete. E para chegar a esse insight, sempre vem à luz aquela ideia de que o judiciário ele é moroso, né? O judiciário ele tem, de certa forma, uma distância para o usuário, seja a parte, seja o advogado, a dificuldade de acessar o magistrado, a dificuldade de obter informações do seu processo, a dificuldade de ter algo, alguma notícia, seja positiva ou negativa. E aí solicitei, naquela oportunidade, a professora Creuza, então chefe de gabinete, que contasse a quantidade de advogados que nós estávamos atendendo por mês. E ela naturalmente me questionou, não entendi, desembargador. Vamos contar quantos advogados nós atendemos e no próximo mês eu gostaria que a senhora fixasse na porta do gabinete, na recepção, a quantidade de advogados atendidos. E aquilo a surpreendeu, porque aquela iniciativa, para mim, inovadora, mas para ela, de uma forma surpreendente, não ainda tinha identificado onde que se queria chegar com aquela iniciativa. E eis que, com 4 meses, 4 meses dessa pequena modificação na rotina do gabinete, recebo o testemunho de um advogado em uma audiência dizendo, desembargador, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Aí, bom, se você não sabe, muito menos eu. Né? Então, não, mas por que chegou a essa conclusão, doutor? Não, porque eu vi aqui na recepção que Vossa Excelência atendeu 85 advogados no mês passado. Aí, 85 advogados, é isso mesmo, desembargador? Está registrado, se quiser eu mostro aqui. Então, isso mostra, desembargador, que a minha presença aqui para dar um start no processo, fazer a movimentação processual, colocar em pauta, obter informações, ou até mesmo ser atendido por Vossa Excelência é algo que realmente é uma realidade. Então, eu vim aqui ao tribunal pedir que fosse dada celeridade ao processo, mas eu estou vendo que os advogados, de fato, são atendidos e a prova disso é a transparência que Vossa Excelência mandou afixar no gabinete. E quando aquele advogado saiu, me fez uma análise de um feedback daquela inovação, né, que eu desenvolvi, muito embora de pequena expressão, mas que ela reproduziu uma consequência, uma análise muito interessante. De qual foi? Exatamente a leitura de quem espera de um magistrado ser recebido. Todo advogado espera ser recebido pelo magistrado para exatamente expor as razões, né? Levar ao conhecimento do juiz as razões do seu cliente, porque ele é cobrado pelo cliente. Né? Eu digo isso porque eu fui advogado, né, por muito tempo e não foram poucas as vezes a pergunta, doutor, o senhor esteve com o juiz? O senhor foi lá no fórum? Você falou para o juiz, explicou? Então, é essa a inquietude que tem a parte, em saber se o advogado esteve com o magistrado. E aquela informação simples de quantidade de advogados levou à compreensão rápida de quem chegava na recepção que o advogado, ele era atendido. Né? Ele tinha a sua
suas razões, né, acolhidas, no sentido de não ser deferido ou não indeferido o pedido, mas que foram expostas as razões do seu constituinte. E a partir daquele pequeno dado, né, da quantidade de advogados que foram atendidos, me fez avançar um pouco mais. Por que, então, nós não realizamos uma divulgação da quantidade de processos que são julgados, né? Nós temos o portal, o BI, e naquela oportunidade eu procurei identificar alguma forma de levar ao conhecimento do usuário, no caso o advogado e também a parte, a dinâmica dos trabalhos que vinham sendo realizados pelo gabinete. Porque naquele momento de espera ali na recepção ser atendido, o usuário, ele naturalmente tem comportamentos, olhar o celular, ler uma determinada revista que está na recepção, olhar para a parede, conversar com alguém. E a partir daquela primeira informação que gerou um impacto positivo, ou seja, gerou uma resposta positiva, os advogados elogiando, porque ainda que apenas tenha se deslocado ao tribunal uma vez, né, de um processo, ele já gera aquele sentimento de que há uma acolhida por parte do judiciário em relação ao atendimento ao advogado. E identificando a necessidade do usuário, nós nos reunimos com a TI do tribunal e desenvolvemos uma plataforma para exatamente identificar o tempo médio em que um processo ele chega no gabinete e ele é julgado e tem o acordo publicado. Feito essa plataforma, desenvolvida essa plataforma, nós fixamos uma tela, né, na recepção do gabinete e eis que a resposta ao conhecimento daqueles dados foi impressionante, né? Não digo histeria, mas a satisfação coletiva foi muito grande, porque o advogado, a partir de um dado, sem que tenha um interlocutor humano dizendo, ele assimilou de forma positiva a transmissão daqueles dados que chegavam ao seu conhecimento, sem que ninguém tenha o convidado, ou que o interceptor ou o interlocutor tenha instado o advogado, o usuário, a ter conhecimento. A imagem falou por si só. E a imagem falando por si só, ela traduz muitas informações que, algumas vezes, nós demandaríamos um determinado espaço de tempo para explicar. Olha, o processo chega aqui no gabinete, ele é analisado, nós precisamos de uma pauta para ser designado, levada a pauta do julgamento, vai ser publicado o acordo, ou seja, explicar isso para o advogado demandaria tempo. E, na medida em que nós divulgamos na recepção, através de uma tela, o tempo médio em que um determinado processo chega no gabinete, ele é julgado e o acordo é publicado, o usuário, né, ali que chega esperando uma resposta do Poder Judiciário, ele já processa, né, dentro da sua percepção sensorial, de que o processo tramita. Ali o processo está tendo um começo, um meio e fim. Ele não se perde nos escaninhos do Poder Judiciário, né? Não necessariamente é o processo dele, mas quando ele tem conhecimento que entre a distribuição e o julgamento leva-se em média 80 dias para ser julgado e leva-se em média para ser publicado 90 dias a partir da distribuição, ele já processa dentro de si a noção temporal de que aquele processo que ele está ali para solicitar uma celeridade levará uma média temporal de julgamento definida. Então, isso foi, digamos assim, muito, muito positivo, exatamente porque não foi necessário deslocar nenhum servidor, ou mesmo, por ocasião da audiência com o advogado, explicar por que o processo dele ainda não foi julgado, por que ainda necessita etapas internas, né, do gabinete para processar internamente e levar a julgamento.
Então, com a simples divulgação de imagens e símbolos e explicando as fases e um tempo pré-estabelecido de julgamento, gerou uma resposta bastante positiva. E aí, no caso, dentro dessa relação sensorial que o usuário tem dos trabalhos e das atividades que são desenvolvidos no gabinete, o que é importante para o usuário é o resultado, é saber se o processo foi julgado. Mas, para além disso, é também importante acolher o usuário. E aí, dentro dessa perspectiva de acolhimento do usuário, em que ele tem uma atenção voltada para as suas inquietações, desenvolvemos também, percebemos a necessidade de criar um portal de atendimento ao gabinete. É mais ou menos quando um paciente chega numa clínica médica e ali na recepção ele já tem todos os dados, ele informa todas as informações que o médico precisaria para fazer um atendimento e, baseado nessa premissa, nós criamos essa rotina interna, ou seja, quando alguém entra em contato solicitando audiência, todos os dados já são lançados em uma determinada ficha digital, ou seja, desenvolvemos dentro de uma perspectiva do movimento paper-free, ou seja, não, usar o menos possível o papel, e dentro daquela realidade dos dados em que o advogado informa e que ele pretende ser atendido, de encaminhar o memorial ao gabinete, essas informações são centradas dentro deste portal. E quando o advogado ele tem a audiência, a data designada e é atendido, isso dentro daquela perspectiva presencial. Nós realizamos isso lá atrás, em 2018. A receptividade foi muito interessante, porque quando o advogado sentava na frente sentava-se à minha frente, e que ele iria dar início à sua exposição, eu já o informava do que se tratava, Ou seja, o advogado, quando sentava à nossa frente, eu já dizia, olha, esse é o processo número tal, ele é dessa natureza, a sentença foi nesse sentido, o parecer do Ministério Público foi nesse sentido, ou seja, o advogado se sentia muito mais seguro em estar ali quando ele tem à sua frente alguém que sabe do que é que está se tratando. Então, a alimentação daqueles dados previamente oportunizou um melhor atendimento ao usuário. E não necessariamente ter aquela interlocução apenas passiva por parte do magistrado. O diálogo de um atendimento com o usuário, no caso em que nós realizamos em 95% das vezes com o advogado, o advogado já tem a percepção de que o magistrado ele tem ciência do que é que está sendo ali debatido, dialogado em relação às premissas, os argumentos que estão sendo expostos. Então, isso também foi algo que nós tivemos um feedback muito positivo por parte dos advogados, ou seja, saber que o magistrado, pelo menos, ele tem a ciência do que está sendo ali objeto da audiência, em que oportuniza, inclusive, uma melhor assimilação das informações que constam. Outro dia, inclusive, por conta da pandemia, nós apenas modificamos a sistemática, que antes era presencial, mas no atendimento virtual, por teleconferência, pelo Zoom que nós realizamos, o advogado ele também se sente mais, digamos assim, acolhido, apesar de nós não termos mais a presença física, mas procuramos mesmo à distância, mesmo nessa forma, por videoconferência, levar ao conhecimento que o advogado ele está tendo um atendimento no sentido de que o magistrado saiba do que está realmente ali sendo discutido. E é interessante porque nessa modalidade virtual, geralmente os advogados, quando solicitam a audiência, já encaminham o memorial do processo,
E nós temos um link que eu tenho acesso direto àquele memorial, ou seja, o memorial, nessa perspectiva, já traz uma organicidade até internamente quanto à localização e identificação do memorial enviado pelo advogado, que afasta aquela ideia, não, envia o memorial por e-mail, mas eu não sei para onde aquele memorial ele está indo, se vai ficar no escaninho da recepção ali do usuário que recebe o e-mail, se chega no magistrado, se não chega. Então, por ocasião da audiência, nós já compartilhamos na tela o memorial do advogado, para exatamente ele ter a percepção do que ele iria expor, já também faz parte do debate da audiência e do prévio conhecimento do magistrado. Então, nessa perspectiva, nós tivemos, pelo menos ao nosso olhar, temos tido respostas satisfatórias, positivas, por parte dos advogados que vêm em busca de informações do processo, de pautas, julgamento, da necessidade de celeridade e até mesmo a própria natureza do que vai ser objeto de discussão por ocasião do julgamento. Então, tudo começou, né? Hoje nós temos um sistema que ele, inclusive, registra o volume de audiências que são realizadas. Então, de 2000, ali do início de 2018 para hoje, nós já temos em torno de 2.900 audiências já realizadas pelo gabinete. Então, isso são números expressivos que mostram o volume de trabalho que nós realizamos, mas muitas vezes nós não temos a noção e a dimensão do trabalho que é feito. E talvez a pandemia ela trouxe esse aspecto positivo, sobretudo na relação do judiciário com a sociedade, quando mostrou a intensa produtividade que todos os magistrados tiveram nesse momento tão nebuloso, tão triste que estamos passando. Apesar de não estarmos mais fisicamente reunidos julgando, mas o Tribunal Regional da Quinta Região se destacou energicamente na produtividade. Então, isso é um reflexo da dedicação e certamente da inovação de cada magistrado teve diante dos desafios que a pandemia trouxe a todos nós. Então, eu só tenho a agradecer o convite. De fato, o candeeiro está aceso aí para iluminar os nossos caminhos e identificar situações inovadoras que certamente temos que pensar e algumas vezes fora da caixa, pensar, realizar brainstorms para encontrar mecanismos que viabilizem um melhor atendimento ao usuário. Para mim, começou com uma informação na parede. Então, essa pequena iniciativa transformou o agir do meu gabinete. Então, é algo que merece ser compartilhado e espero que as experiências dos magistrados, a experiência das inovações que cada um tem desenvolvido, também me traga, e aí esse evento é exatamente para isso, vejo como importante, de compartilhamento de conhecimento. Tivemos aqui, eu estou impressionado, parabenizo Bardo Rubens, não sabia da dimensão do trabalho realizado pelo Conselho, por Vossa Excelência, aqui eu posso chamar de você, Rubinho? Então, estamos aqui de maneira informal, e parabenizar pelo trabalho desenvolvido. E também essa figura destacada, que é o Marco Bruno, que realmente o judiciário da Quinta Região está de parabéns por ter alguém com esse espírito inovador, capitaneando este evento. Muito obrigado a todos e estarei aqui para acompanhar o sucesso dessa iniciativa inovadora na Quinta Região. Obrigado, desembargador Leonardo. Peço também, mais uma vez, no YouTube, uma salva de palmas pela brilhante palestra. Desembargador, eu e Piccoli aqui estamos estarrecidos com a quantidade de atendimentos que foram feitos desde 2018. É impressionante e mostra a importância da métrica, como nós trabalhamos. Eu, inclusive, sugiro, tenho certeza de que a nossa
diretora da Divisão de Comunicação Social nos assiste, eu penso que a gente deveria, né, conceber alguma estratégia de comunicação em torno disso, porque se no seu gabinete são 2.900 atendimentos, são 2.900 atendimentos em cada um dos gabinetes, né, para a gente mostrar como o tribunal, de fato, trabalha a todo vapor. Parabéns, né, e não preciso dizer da excelência dessa sua iniciativa. Eu tenho algo semelhante, mas não chega nem perto aí do nível de requinte, né, do nível de sofisticação da ferramenta que foi desenvolvida no seu gabinete. Parabéns, parabéns, Pico. Impressionante, né? Impressionante, parabéns.